Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e esse é o vídeo das leituras do mês de setembro. Então, no mês de setembro eu acabei lendo 9 livros no total, começando pelos Contos de Beedle, o Bardo, escrito pela J.K. Rowling. Como vocês sabem, eu estava relendo Harry Potter, estava porque eu terminei, vou mostrar para vocês. E no último livro, a Hermione ganha de presente um livro de contos bruxos, contos de fadas, chamados Os Contos de Beedle, o Bardo. Exatamente esse livrinho aqui. E eu nunca tinha lido. No livro do Harry Potter mesmo faz algumas referências. E eu nunca tinha lido. Aí eu acabei pegando para ler e adorei. Dei 5 estrelas. Vai sair resenha no blog em breve. É um livrinho que dá para ler para criança. É conto de fada mesmo. Tem algum tipo de liçãozinha no final. É todo branquinho, mas ele tem várias ilustrações legais. Aqui, o conto que citam lá no livro do Harry Potter é o Conto dos Três Irmãos. Gostei muito, recomendo. Depois nós tivemos a Maratona do 100 Bienal, que pegou um dia de feriado e um fim de semana. Então foram 3 dias no total. Eu acabei lendo O Jeito de Matar Lagartas, do Antônio Carlos Viana, e o Dicionário Amoroso da Língua Portuguesa, organizado pelo Marcelo Moutinho e pelo Jorge Reis Sá. No vídeo sobre a maratona eu falo melhor sobre esses 2 livros. Aliás, esse aqui tem até uma resenha lá no final do vídeo. Vou deixar linkado para vocês na descrição. Depois eu terminei o Harry Potter e as Relíquias da Morte, que é o último da série. Eu acho que eu já falei aqui em vídeo, ou então falei lá no blog. Eu abri esse livro, quando eu comecei a ler, me deu uma choradeira, quando eu li a dedicatória e as epígrafes também. Depois eu nem chorei tanto, nem fiquei tão sensível, mas o começo pra mim foi bastante emocionante. Saber que eu ia terminar de novo, né, essa saga. Foi muito bom reler Harry Potter depois de 10 anos de ter terminado. A Tamires do Resenhando Sonhos fez há pouco tempo um vídeo sobre os 3 últimos livros da série Harry Potter. Ela leu agora pela primeira vez e acho que acabou gostando. O que eu tenho para recomendar para quem quer ler Harry Potter depois de adulto é: não pare de ler depois do primeiro ou do segundo. Os primeiros livros, os 3 primeiros principalmente, são mais infantis. E são uma maneira de você se localizar ali no mundo mágico de Hogwarts, em Londres e tal. Os 3 últimos, principalmente, são mais maduros e vão fazer sentido com a saga inteira. Então, eu acho que o Harry Potter é uma obra completa só se você ler os 7 livros. Minha recomendação é que leia todos antes de falar alguma coisa sobre a série, ok? Depois eu li esses 2 livrinhos de historiadores, que é A Idade Média Explicada aos Meus Filhos, do Jacques Le Goff. Na verdade, eles só traduziram como A Idade Média, mas é de uma coleção chamada Explicado aos Meus Filhos. E esse aqui é A África Explicada aos Meus Filhos, do também historiador Alberto da Costa e Silva. E a proposta desses 2 livros é introduzir o assunto, no caso a Idade Média ou a África, para um público bastante leigo e numa linguagem bem fácil. Ele é em formato quase que de entrevista. É como se o historiador estivesse conversando com alguém, uma criança geralmente, e ela vai fazendo perguntas sobre aquele assunto e ele vai respondendo. O Jacques Le Goff é um historiador da Idade Medieval muito conceituado, então bem confiáveis as informações que estão aqui. E eu vou pegar aqui o comecinho, ó. O livro está dividido em como se fosse capítulos, né? A Idade Média, os Cavaleiros, a Dama e Nossa Senhora, castelos fortificados e catedrais, as pessoas da Idade Média, os poderosos, a religião e a unidade da Europa, o imaginário religioso da Idade Média e a cultura. Então aqui ele vai passar por vários temas, como por exemplo a sociedade, a arquitetura, a igreja, o poder da igreja nessa época, a formação da Europa como Europa que se dá na Idade Média. E o começo talvez seja o que eu mais gostei, que é a Idade Média, quanto tempo durou, então quais são os marcos da Idade Média e por quê, e se a Idade Média é boa ou má, porque existe muito essa polarização. Ou ela é romantizada, com os cavaleiros, a busca do Graal e coisas desse tipo,
ou ela é demonizada de maneira a ser a idade das trevas, da ignorância, da superstição. E o historiador fala que é as duas coisas e não é nenhuma delas ao mesmo tempo. Esses historiadores que adoram desconstruir paradigmas, né? Aí, por exemplo, só para vocês verem o formatinho de entrevista, tem sempre uma perguntinha e depois a resposta. Então, ó, podemos dizer que era uma sociedade por definição desigual, na qual os senhores oprimiam os servos? E aí ele vai discorrer um pouco sobre essa questão da exploração. Aí depois fala, os clérigos são unicamente homens, não há mulheres? E ele vai responder. Então é bem legalzinho para quem quer saber mais sobre a Idade Média. Gente, leitura rapidíssima. Tem 120 páginas contando bibliografia e tudo. Então, bem interessante. O da África segue o mesmo esquema, ele só não está dividido em capítulos por temas, que nem o da Idade Média. Esse aqui está dividido só assim, primeira parte, segunda parte, terceira parte. E o que eu gostei mais desse é que ele segue um esquema um pouco mais cronológico do que o da Idade Média. O da Idade Média é temático, e esse aqui é um pouquinho mais cronológico, que me agrada mais. Eu acho que fica mais organizado. Ah, ele não chama de parte, ele chama de conversa. Ó, quinta conversa. E ele começa falando da África pré-colonial, como é que eram os reinos, os impérios e as tribos que existiam no continente africano, que tipo de comércio eles faziam. Depois ele passa para o contato com os europeus que os africanos tiveram nos séculos XV e XVI, o tráfico de escravos. Aqui ele problematiza muito bem a questão do tráfico de escravos. Uma das críticas dos historiadores para os jornalistas brasileiros que escrevem livros de história, até esqueci os nomes deles, mas eu sei que tem aquele guia politicamente incorreto da história do Brasil, né? Fala assim, os negros se vitimizam porque, na verdade, Quer dizer, eu não sei se está escrito assim, tá, gente? Eu não li o livro. Mas o que dizem por aí é que esse livro fala que os negros, de certa forma, se vitimizam porque na própria África já havia escravidão. É verdade, na própria África já havia escravidão. Mas essa escravidão foi levada a outro nível quando os portugueses, quando os europeus em geral, chegaram lá e propuseram um esquema de mercado de escravos. Então aqui ele problematiza muito bem isso. Depois vai falar de imperialismo, do neocolonialismo, vai passar pelos processos de independência, pelo apartheid sul-africano, até chegar aos dias atuais. Então é muito, muito completinho. Achei ótimo. Esse é um pouquinho maior do que o outro, tem 159 páginas. Mas é uma boa também para questionar essas ideias preconcebidas que a gente tem sobre o continente africano, que é muito diverso e a gente trata como uma coisa só, né? Depois eu li Ele Está de Volta, do Timur Vermes, que é um autor alemão. Ele é jornalista, está escrito na orelha que ele também estudou história, não sei se é graduado. O que é isso? É o Hitler que volta para a Alemanha em 2011. De repente ele acorda na Alemanha de novo, atualmente, e percebe que não está mais em guerra, e que as coisas mudaram demais, e não sabe o que aconteceu nesse meio tempo. Então ele continua com aquelas ideias dele de raça superior, expandir o território, enfim, e ele quer propagá-las pelo mundo. Acabou de sair uma resenha no blog, tá bem fresquinha, saiu ontem. Vou deixar o link aí pra vocês. Só digo uma coisa, eu comecei gostando muito, comecei achando muito engraçado, mas só bem o comecinho. Depois comecei a achar mais arrastada a leitura, porque o Hitler começa a expor os seus pontos de vista de uma maneira muito prolixa, e algumas coisas começaram a me incomodar. Quem tiver mais interesse em saber a respeito, dá uma olhadinha lá na resenha do blog, que eu falo um pouco mais, eu argumento um pouco melhor por que eu achei que do meio pro final não foi tão bom assim. Eu dei 3 estrelas, se não me engano. Depois eu reli um livro que eu adoro. Na verdade, eu gostei mais da primeira vez que eu li. Essa segunda, eu não sei se eu tenho algum resquício de memória das pistas que ele dá, enfim. Mas eu adivinhei mais coisa. Eu achei um pouquinho mais forçado, mas tudo bem. Eu gosto muito desse livro, que é O Cão dos Baskerville, do Sherlock Holmes, nessa edição super bonita da Zahar. E eu vou fazer um vídeo sobre ele e depois eu mostro certinho pra vocês. Tem ilustrações, tem notas. Eu gosto muito desse livro. Eu adoro Sherlock Holmes.
E o último livro que eu li no mês de setembro foi o Retrato Volume 1, que continua muito boa a saga O Tempo e o Vento. Quem não sabe, acho difícil alguém não saber, mas eu tô fazendo um diário de leitura dos 7 volumes. Esse aqui é o terceiro e eu ainda não fiz vídeo sobre ele. Aliás, eu dei uma pausa no projeto Lendo o Tempo e o Vento. Comecei a fazer o projeto Papo de Historiadoras, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o livro também. Vou deixar os links dos dois aí embaixo, tá? Das playlists, pra quem quiser ver os vídeos. Os dois estão em formato de diário de leitura. E o que acontece? Diário de leitura é muito trabalhoso de fazer, pelo menos pra mim. Eu faço anotações demais pra poder fazer para poder passar a minha impressão mais completa pra vocês, né? Então são leituras bem trabalhosas e eu tô precisando de um tempinho pra ler coisas só pro entretenimento, assim. Então eu dei uma pequena pausinha. Eu acho que mês que vem, em novembro, eu consigo pegar de novo O Tempo e o Vento e O Grande Massacre de Gatos. Eu já gravei alguns vídeos, vai sendo lançado aí pra vocês ao longo do mês, mas no mês que vem eu retomo essas duas leituras. Essas foram as leituras do mês de setembro. E agora, em outubro, eu estou lendo O Grande Massacre de Gatos, que acabei de falar pra vocês. Estou exatamente na metade, terminei o terceiro capítulo agora. Até agora eu gostei muito da apresentação do primeiro e do segundo capítulos. O terceiro eu achei um pouquinho mais árido, mas é legal porque ele fala de uma outra classe social, que é a burguesia. Vou deixar os vídeos aí. Gente, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando, tanto o Lendo o Tempo e o Vento, quanto o Papo de Historiadoras, que estão sendo projetos de muito sucesso. Obrigada a todo mundo que tem curtido, compartilhado, comentado principalmente. Eu amo conversar com vocês, obrigada mesmo. Continue acompanhando que vai ficar legal. E eu acho que eu nunca falei aqui no canal, ou talvez já, não sei. Eu tenho uma TBR Jar, né? Eu fiz os papeizinhos com alguns livros não lidos. Na verdade, eu tinha feito com todos. Todos os livros que eu não tinha lido, que estavam parados na minha estante, eu coloquei aqui nesse potinho, que está estourando de papeizinhos. Tem muitos livros não lidos aqui na minha estante. Porém, eu fui comprando mais, como vocês puderam ver nos book hauls, e eu não atualizei. Então aqui tem os mais antigos da minha estante que não foram lidos. Eu vou deixar assim por enquanto. Não é sempre que eu tiro da TBR, tem mês que eu não tô afim, então eu deixo ela ali também reservadinha. Mas esse mês eu resolvi que eu quero tirar alguns papeizinhos. O meu marido tirou pra mim, primeiro ele tirou esse aqui, 7 Desafios pra Ser Rei, que é um livro que eu adoro, eu já fiz vídeo, só que ainda não publiquei. Vou ver aí, eu tô meio enrolada com as datas, tá? Mas vai sair uma hora, 7 Desafios pra Ser Rei. É um livro infanto-juvenil que eu reli há pouco tempo. Então, como eu tinha acabado de reler, ele sorteou e eu já coloquei aqui no copinho onde eu coloco os que eu já li. E depois ele tirou um outro infanto-juvenil, que foi muita coincidência, porque outubro é o mês das crianças, né? Chamado Dinossauros Podem Ser Adestrados? É uma série de perguntas para um dono de um zoológico. Então, são perguntas sobre animais. E também já li em um dia, rapidinho. E aí tirei o próximo. O outro que eu tirei, que agora eu estou lendo, é O Irmão Alemão, do Chico Buarque. Nunca li nada dele. Estou lendo agora O Irmão Alemão. Depois eu venho contar pra vocês. Eu acho que não vai ter vídeo separado. Eu acho que eu vou contar pra vocês só no vídeo de leituras de outubro, tá? Enfim, são esses dois que eu tô lendo. O Grande Massacre de Gatos, que eu vou dar um tempinho esse mês. E O Irmão Alemão. Tem muita gente que tá me pedindo vídeo. O Giovanni tá me pedindo book haul. A Lari e a Carol estão me pedindo um vídeo de organização de leituras. Tem um monte de tag pra eu gravar. Eu vou fazer todos, tá? Eu só não vou fazer logo, porque eu já tenho um cronograma pra poder seguir. E eu vou viajar nas próximas semanas, então eu já tenho esses vídeos bem estabelecidos. Quanto a esses vídeos maiores de organização e de book haul não, gente, bookshelf tour, né? Pelo menos o bookshelf tour vai ter que ser uma série também, porque são muitos livros, não vai caber num vídeo só. Então eu peço um pouquinho de paciência, porque eu preciso terminar esses dois projetos de diário de leitura, senão eu fico muito enrolada e com vários projetos inacabados. Eu odeio isso, eu preciso terminar o projeto para poder começar o outro. Beleza? Já falei demais, essas foram as leituras do mês de setembro e os dois livrinhos que eu tô lendo agora no mês de outubro.
Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira vai ter Book Haul do mês de setembro, que também tem vários livros. Fiquem ligados no canal. Se quiser, se inscreva para receber os novos vídeos no seu feed. Deixa um curtir aí pra mim, que ajuda bastante. Comenta aí embaixo se você gostou de algum dos livros ou já leu. E a gente se vê quinta-feira. Tchau!